Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, todos bem? Vamos dar início a mais uma aula falando um pouquinho sobre as doenças na terceira idade, né? Na verdade, é o que mais nós temos a questão da terceira, na melhor ou terceira idade. Nós vamos falar um pouquinho sobre AVC, um pouquinho sobre o que é essa doença e quais são os cuidados que nós devemos ter com a doença, né? Então, nós temos aí o AVC, a sigla dele significa acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, ele tem duas formas, ou seja, ele pode ocorrer de duas formas, tá? Ele pode ocorrer de forma isquêmica, tá? Ou ele pode ocorrer de forma hemorrágica. O que é então isquêmico e hemorrágico? Qual a diferença? Perceba que aqui é um cérebro, né, lateralizado e nós temos aí várias artérias e veias que irrigam o nosso cérebro. Perceba que no isquêmico nós temos o que? A artéria e aqui nós temos a presença de um trombo, está até identificado. Esse trombo ele é maior do que a artéria e ele faz o que? Ele fica obstruída a passagem sanguínea. Então, o sangue, ele é um líquido no nosso organismo que ele carrega dentro dele, né, que está dentro do vaso, ele carrega o oxigênio, as proteínas, os nutrientes necessários para manter as nossas células ok, né, bem, saudáveis. Quando eu tenho a ausência de sangue, eu tenho ausência de oxigênio, eu tenho ausência de proteínas, eu tenho ausência de glicose, enfim, eu tenho ausência de vários nutrientes que estão contidos dentro desse vaso. E aí o vaso, ele morre. Quando naquele lugar ele morre, ele causa um AVC isquêmico, tá? Então, lembrando que o nosso cérebro, né, o nosso organismo, ele é dividido em lado direito e lado esquerdo. Então, você pega aí a sua mão direita ou esquerda de domínio, coloca no meio da sua testa, na fronte, meio do nariz. Você vai dividir ele cortando como se fosse de cima para baixo, lado direito e lado esquerdo. O seu lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo, e o lado esquerdo comanda o lado direito. Então, quando nós vermos aqueles idosinhos com o lado esquerdo paralisado, significa que ele teve um AVC isquêmico do lado direito, né? Então, sempre vai inverter os lados. Claro, pode-se ter um AVC do lado direito e do lado esquerdo, ocasionando aí a paralisia. Então, vai depender do grau do AVC, tá bom? Então, esse é o isquêmico. Já o AVC hemorrágico, percebam aqui que ocorre uma ruptura do vaso, tá? Esse vaso, ele se rompe e ele extravasa sangue para o cérebro, inchando. E é como se colocasse um celular dentro da bacia com água, ou seja, ele não vai funcionar mais. Então, assim, aí não tem a probabilidade de uma pessoa ter AVC hemorrágico e sobreviver, ela é bem menor do que o isquêmico. Então, o isquêmico, a pessoa normalmente ela sobrevive com algumas sequelas que ao longo do tempo, fazendo aí, né, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, os cuidados dos cuidadores de idosos, né, com todo um cuidado em cima do que ele está passando, ele pode voltar aí a ter uma fala, às vezes um pouco mais enrolada, mas ele consegue uma comunicação, né? Então, ele vai precisar de, quando nós formos falar dos cuidados, eu vou deixar um pouquinho mais, reforçar essa questão de como devemos cuidar do idoso com pós-AVC, tá bom? Então, AVC isquêmico ocorre um trombo, né? Tem um trombo, a presença desse trombo, ele pode vir da perna, ele pode vir do braço, ele caminha pela corrente sanguínea, tá? O hemorrágico, a pessoa tem um vaso, onde esse vaso está sensível
e por conta do dia a dia, de presença de gordura, presença de glicose, enfim, outra série de coisas que podem vir a acontecer no dia a dia, esse vaso passa, ele rompe. E quando ele rompe, é como se fosse um curto-circuito, tá? Porque o cérebro passa ondas elétricas. Então, o AVC, né, é mundialmente conhecido como derrame. Ai, a pessoa teve um derrame na cabeça, né? Então, esse é o nosso dito popular, um derrame na cabeça, é o dito popular. E o termo técnico para ele é um AVC, acidente vascular cerebral, podendo ser um AVCI, que é um isquêmico, podendo ser um AVCH, que é um hemorrágico. Então aqui, né, é mais assim, o que eu já falei está aqui presente no slide, então tá aqui nos dois tipos, né? O sangue, tá vendo? Ele tá carregando oxigênio, nutrientes, e aí ocorre, né, uma perda da chegada desses nutrientes na célula e aquele espaço que é responsável por mandar a fala, por mandar a sensação de cheiro, tato, paladar, ou seja, os órgãos dos sentidos, a musculatura do coração, musculatura da bexiga, assim segue, acabam sendo prejudicados. Por quê? Ele ocorre os neurônios ali, eles perdem a sua funcionalidade. Então, eles param de funcionar e automaticamente para de emitir comandos para o organismo e o organismo acaba não funcionando de forma correta. É, o isquêmico, ele é causado por falta de sangue, o hemorrágico por conta do rompimento. Então, o que que acontece? Como você consegue perceber se a pessoa está tendo um AVC, tá? Seja ele isquêmico ou hemorrágico, os sintomas vão ser muito parecidos, né? Então, enfraquecimento, adormecimento da face. Então, a pessoa, na verdade, quando ela começa a ter um AVC, a primeira coisa que ela vai sentir com bastante força é a dor de cabeça, tá? Então ela sente uma dor de cabeça forte, parecendo uma pontada, onde muitas vezes ela não, tomando o medicamento não passa. Com isso ela começa a ter tontura, desequilíbrio, falta de coordenação para andar, para falar. Isso vai acontecendo assim rapidamente, tá? Se você desconfiar, pede para a pessoa sorrir na sua frente. Ela não vai perceber que um lado da boca está paralisado. Se for isso, corra com ela para o pronto-socorro. Não tem como fazermos muita coisa dentro de casa, tá? Então, uma parte vai acabar ficando paralisada. Levante os braços. Ela vai ter a sensação de que está levantando os dois braços e você vai perceber que ela está levantando apenas um lado, tá? Então, esse momento não adianta, vamos verificar a pressão, vamos fazer glicemia. Adianta o quê? Pegar ele e levar, ele ou ela, e levar para o pronto atendimento, tá? Então, nós temos aqui os principais sintomas: enfraquecimento, adormecimento, paralisação da face, braço, perna, sempre de um lado, tá? Se for o AVC estiver acontecendo do lado direito, isso vai ocorrer do lado esquerdo. Dificuldade para falar, então a pessoa, você fala, ela não entende, não é que ela não ouve, ela não entende, então automaticamente o olhar dela fica um pouco perdido, porque ela não está entendendo o que está acontecendo, tá bom? E dificuldade também para engolir, uma vez que ali onde faz a deglutição é um músculo, né? E ele vai ter um afrouxamento na hora do AVC, tá? Então, como eu devo fazer para prestar assistência a esse paciente, a esse idosinho, tá? Então, quando a gente fala pré-hospitalar, é antes, né, de ir para o hospital, tá? Então, se eu tenho os sinais vitais, eu posso verificar aí, se eu tenho o aparelho, eu posso verificar os sinais vitais, né, que é a pressão arterial, pulso, saturação. Saturação não é sinal vital,
mas ela é imprescindível para poder verificar o estado clínico do paciente, tá? Posicionar a cabeceira 0 grau, ou seja, por que que eu não posso nem levantar demais, nem abaixar demais? Deixar deitado, eu não posso naquele momento forçar o fluxo de sangue para a cabeça, então eu não posso. Estou com tontura, vou elevar os pés do paciente, aumento o fluxo sanguíneo no coração, aumento o fluxo sanguíneo no cérebro, com isso eu posso piorar a condição clínica do paciente. Então, se eu não sei o que é, eu posso abaixar e colocar ele na posição que a gente chama de DDH, que é decúbito dorsal horizontal, ou seja, é 0, é deitado, igual a gente deita na cama para dormir, sem o travesseiro, tá bom? Evitar, né? Então, ficar do lado dele, não deixar levantar, né? Por conta da tontura, então ele pode cair, pode ter algum trauma, quebrar alguma coisa, então a gente não deixa ele levantar, tá bom? O AVC é um estado de doença que a gente fala que ele é um estado agudo, ou seja, ele dá de uma hora para outra, né? O que pode acontecer às vezes é você ir prevenindo, dependendo se o paciente já tem um histórico familiar, e ele começa a aparecer com muitas dores de cabeça, um pouquinho de falta de equilíbrio. Então a gente já começa a ir sinalizando, porque já às vezes o trombo não obstruiu totalmente ainda o vaso, mas está prestes a acontecer. Então ele começa a dar indícios de que isso pode vir a acontecer, tá bom? E uma outra doença agora muito comum nos idosinhos são o quê? É o quê? É a infecção urinária, né? Então, nós temos aqui, né? Dá para verificar que nós temos 2 rins. Então, aqui nós temos esse daqui é um feminino, né? 2 rins femininos, 2 rins masculinos, tá? Então, nós temos aqui os ureteres, né? Os ureteres descem aqui. Aqui nós temos a bexiga, tá? Então, nós percebemos entre o masculino e o feminino, né? Percebam que a bexiga da mulher, ela é um pouquinho maior. E aqui nós temos o canal uretral, ou seja, onde é exteriorizado a urina. Então, eu vou deixar um pouquinho mais grossinho aqui para vocês verem, ó, o tamanho da uretra feminina. E aqui está o tamanho da uretra masculina. Então, a infecção urinária acomete mais mulheres do que homens, tá? Lembrando que a infecção urinária, ela não vem de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Por isso que é imprescindível fazermos uma boa higiene nesse idoso, né? E não colocar a fralda de manhã e deixar a fralda cheia de urina durante o dia todo, né? Então, isso promove um meio de cultura onde as bactérias vão amar, porque é quentinho, e elas acabam subindo pelo canal urinário e dando uma infecção urinária mais potente nesse paciente, tá? Então, é uma doença bacteriana, afeta aí todas as idades, principalmente na melhor idade, né, que é na terceira idade. E aí, nós temos uma questão da infecção urinária, onde nós, né, eu falo nós assim, a pessoa que não chegou ainda na melhor idade, ela ainda, quando tem a presença de bactéria no organismo, então uma das principais, um principal sintoma que nós vamos sentir é a febre, né? Então, nosso organismo dá febre, e quando ele aumenta de temperatura é porque ele está nos avisando: olha, Mônica, tá acontecendo alguma coisa, tem um bichinho aí no seu organismo que tá tentando fazer a festa, né? E aí eu tomo medicamento para resfriar, ou vou no médico, né? Não pode se automedicar. Então eu vou no médico para que o médico faça uma pesquisa e identifique que realmente tem a presença de uma bactéria e que eu preciso tomar antibiótico, se for vírus, anti-inflamatório, né? Mas o nosso corpo, ele fala conosco.
No caso do idoso, passaram-se assim os 60, 65 anos, dependendo da condição clínica desse idoso, ele não tem mais, né, o organismo dele, já o sistema nervoso, ele já não produz mais esse estímulo. Então, ele não tem febre. Então, a ausência de febre no idoso, né, não significa que ele não esteja, por exemplo, com infecção urinária. Então, às vezes a gente está cuidando do idoso, a urina está concentrada, está com odor, ou seja, está fétida, né? Então, está concentrada, fétida. Ele reclama na hora de urinar, né? Diz que tá ardendo, que está doendo. Com isso, ele começa a ter prurido, né? Na região, ou seja, ele coça, né? Porque fica o pH muda, né? Então, ele começa a ter uma certa coceira. Então, mas não é infecção urinária porque ele não está com febre. Não, precisa fazer o exame, porque a febre é um dos sintomas. Se eu apresento outros sintomas, eu preciso fazer um teste para saber se eu estou com infecção urinária ou não, né? Então, mais uma vez, lembrando que vem de fora para dentro. Se vem de fora para dentro e o canal uretral da mulher é menor, a probabilidade de mulheres terem infecção é maior do que a do homem, porque o bichinho chega, passa pelo canal e vai se depositar onde? Lá na bexiga. Não cuidou, ele sobe pelos ureteres e vai depositar onde? No rim, né? Então, é dessa forma que acontece. Então, é muito cuidado com a higienização das mãos, é muito cuidado na hora manter essa fralda, às vezes mantém a fralda por horas, né? Então, pensa direitinho, imagina você ali com uma fralda, né, de 6 xx, ou seja, ele desprezou 6 vezes diurese naquela fralda, aquilo está encharcado, né? A urina é uma produção de resíduos que o nosso organismo não quer mais, então tem presença da nossa própria microbiota de bactérias, e aí fica aquela cultura, porque a bactéria gosta de lugar quente, né? Então vai estar do jeito que ele gosta para poder fazer o quê? Chamar os amigos e fazer uma festa, porque é isso que ele faz. Então nós não devemos deixar o idoso com aquelas fraldas de ad eterno, né? E por toda a vida. E quando vai trocar, que tem urina e que tem fezes, eu preciso limpar sempre de cima para baixo, né? E nunca limpar de baixo para cima. Mesmo o homem que é o circuito fechado. Então, primeiro eu limpo a parte vaginal ou a parte peniana para depois limpar a região anal, tá bem? Então, aqui nós temos os principais sintomas, que é ardência ou dor ao urinar, incontinência urinária, ou seja, né, fica com vontade de urinar, mas quando vai faz aquele pouquinho e não consegue segurar. Então, ele fica com uma certa incontinência, porque fica toda hora saindo um pouquinho, né? Urina de cor alterada ou com odor, e urina com sangue, chegando aos casos um pouquinho mais extremos. Então, os cuidados aí na assistência, né? Eu já falei ali na frente, mas vamos assim frisar um pouquinho. Higienizar as mãos, né? Então, eu não posso ter unha comprida, unha de gel, unha de fibra, né? Unha gigantesca, porque debaixo das minhas unhas a gente costuma guardar muita sujeira, né? Então, é lavar as mãos de forma adequada, passar álcool em gel após a lavagem, né? Realizar uma higiene íntima adequadamente. Então, na mulher, eu preciso abrir os grandes lábios e jogar água. No homem, eu preciso afastar a glande, que é o prepúcio, higienizar e secar, né? Realizar a troca de fraldas, orientar ingesta líquida, ou seja, se ele não tem restrição de líquido, ele precisa tomar bastante líquido, né? E se deambula, ou seja, se ele anda, toda vez que ele sentir vontade, mesmo se for pouquinho, ele precisa tentar ir no banheiro, porque conforme ele vai mandando embora essa urina, ele vai mandando um pouquinho desses bichinhos embora também. Melhorar a mobilização, né? Melhorando aí o tônus muscular,
Isso aí é algo que com a fisioterapeuta. Evitar imobilização prolongada, né? Então, ele ficar muito tempo deitado. Às vezes a gente acaba contendo esse idoso por conta de alguma doença de Alzheimer ou Parkinson. E aí a gente contém ele na cama, ele fica muito tempo ali, acaba urinando ou na cama ou ou na fralda e acaba ficando molhado. Isso aí aumenta o risco. Estimular o uso adequado de bengalas, muletas, né? Se a postura não for estável. Ter cuidado e delicadeza ao se movimentar. Acompanhamento com nutricionista e medicamentos à base de cálcio, né? Esses cuidados na assistência, ele está associado também a cuidados com pacientes com problemas de ossos, tá? Problemas idosos com osteoporose também, tá? Porque a osteoporose, a ureia, na verdade, ela dá uma prejudicada na formação óssea, né? Na questão do osso. Então, quando fala assim, melhorar o tônus muscular, a gente precisa melhorar o tônus muscular, porque vamos pensar no seguinte: nós temos os ossos, tá? Os ossos e o que reveste os ossos são os nossos músculos. Em cima dos músculos eu tenho o tecido adiposo, que é a gordura, e em cima do tecido adiposo eu tenho o tegumentar, que é a nossa pele. Quando tem osteoporose, o osso, ele fica todo cheio de buraquinho, como se fosse um soufflé, sabe? Aquele chocolate que fica cheio de buraquinho, todo aerado. E aí, quando eu tenho a questão dos ossos, né, aerado dessa forma, eu preciso melhorar o músculo. Melhorando o músculo, eu jogo a força, né, que eu tenho que colocar no meu corpo no músculo e não no osso, então evita de se quebrar, né? Então, assim, na verdade, falar, mas o que a infecção urinária tem a ver com a osteoporose? A gente linka o quê? Se a pessoa tem osteoporose, ela pode ter um maior risco de infecção urinária, porque ela vai ficar mais tempo deitada, até mesmo por conta das dores, da dificuldade de mobilização. Então, ela vai precisar de fisioterapeuta. E muitas vezes, senhores e senhoras, saibam que quem faz o trabalho da fisioterapeuta somos nós. Ah, mas a gente é fisioterapeuta? Não, não somos fisioterapeutas, mas muitas vezes a gente vai cuidar de um idosinho e só tem você para fazer. Então você acaba ajudando ele a se posicionar com a muleta, a fazer massagens na hora do banho nos pés, nas mãos, com aquelas bolinhas de fisioterápicas. Tudo isso a gente acaba fazendo muitas vezes até mesmo que involuntário, mas a gente acaba fazendo sim esses exercícios fisioterápicos com o idoso. Aí vamos falar um pouquinho sobre enfisema pulmonar. Também é uma dor muito, uma doença muito comum no idosinho, tá? Então, aqui nós temos não é um idoso, né? É um cara bombadinho que tá aqui na foto, mas dá pra gente ver o pulmão. Então, essa parte aqui ligada à garganta, né? Isso daqui é a nossa glândula da tireoide, tá? Então, isso aqui é uma glândula. Isso aqui é a nossa traqueia. Aqui são os nossos brônquios superiores. E aqui no finalzinho é a nossa árvore brônquica, onde vai conter os alvéolos pulmonares. E são eles que fazem aí a parte da troca gasosa, tá? Então, isso aqui é só para a gente entender. Esse pulmão rosinha, só de olhar para ele, nós vemos que ele é um pulmão saudável. E o outro preto é um pulmão não saudável, né? Então, é um pulmão ali que já está tomado pela doença, tá? Então, ó, o enfisema pulmonar é uma doença respiratória na qual os pulmões perdem a elasticidade. Então, o pulmão, ele é como se fosse uma bexiga, né? Então, a hora que você assopra a bexiga, ele enche, né? A gente joga o nosso ar lá dentro, então ela enche e depois, se você soltar e não amarrar, ela vai esvaziar. Para que isso ocorra, ela tem que ser o quê? Elástica. Se ela não for elástica, você vai tentar encher e não vai conseguir, ela vai ficar endurecida. Então, pensa que com o pulmão acontece a mesma coisa.
Na hora que o pulmão tem que expandir, na hora que o pulmão precisa fazer a movimentação de encher, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele perde essa elasticidade, tá? Acaba perdendo. Então, a pessoa não consegue respirar. Se ela não consegue respirar, ela não consegue colocar oxigênio para dentro das células. Aí nós voltamos lá atrás, lembramos o quê? Que o sangue carrega oxigênio para os tecidos. Da onde ele pega esse oxigênio? Da atmosfera. Se eu não tenho oxigênio da atmosfera, automaticamente eu não consigo oxigenar as minhas células, né? Então, assim, e da onde que vem? Do pulmão. Então, a pessoa com enfisema pulmonar, ela não vai conseguir respirar, ou seja, fazer a troca, mandar embora o gás carbônico e colocar para dentro o oxigênio. Então, ela vai ter uma respiração curta. Então, ao invés dela encher e fazer, ela vai fazer, ela está só colocando. Então, essa pessoa ela tem que viver num tubo de oxigênio, porque ela não consegue ou colocar oxigênio para dentro, forçar. Então, ela precisa de um torpedo de oxigênio para que ela melhore a oxigenação dos tecidos. Ah, mas esse balão de oxigênio, ele vai melhorar o meu pulmão? Não, o pulmão que está destruído, destruído ficará, tá? O que vai acontecer é que ele vai levar oxigênio para as demais células, tá? O pulmão aqui, nós estamos naquela primeira foto, nós vemos para o lado direito, ele está bom, do lado esquerdo está ruim. Então, ele tem aí, né, uma função de 50% do pulmão, né? Poderia estar com a outra metade, então ele teria uma função de 25% do pulmão. Então, é de pessoa para pessoa. O enfisema ele pode pegar só uma ponta do pulmão direito, só uma ponta do pulmão esquerdo. Ele vai ter uma certa dificuldade de respirar. Quando ele está todo tomado, a pessoa não consegue respirar. E o que vai ocorrer, né, na destruição desses alvéolos? Nosso maior inimigo aí para conseguir ter um enfisema pulmonar é o tabaco, né? Então, a nicotina, ela se agrega, ou seja, ela gruda nos alvéolos, que são pequenininhos, eles não são microscópicos, dá para ver a olho nu quando a gente pega um pulmão, né? Mas ele se agrega. Então, aonde tem que ser, onde faz a parte do preenchimento de ar, que não tem que ter mais nada ali a não ser ar, entra o que ali dentro? Fumaça. Essa fumaça, ela está com nicotina. A nicotina acaba grudando na parede, forma uma camada. E quando ela forma uma camada, ela diminui, ela faz com que esse alvéolo endureça. A hora que ele endurece, não consegue se fazer a troca gasosa. E a pessoa evolui para um enfisema pulmonar. Então, a principal causa aqui é o cigarro, né? Dentre outras toxinas que estão aí no ar, que a gente inala no dia a dia, porque às vezes a gente se pergunta, mas a pessoa ela não fuma, nunca fumou. Nunca fumou, mas vivia do lado de fumante e andava na rua. Na rua as pessoas fumam, tem os gases que saem do escapamento do carro, os gases de grandes indústrias, enfim, tudo que é colocado no ar são poluentes e esses poluentes, né, no final nós acabamos inalando, respirando essas toxinas, mandando aí para o nosso alvéolo e ele sofrendo. Então não é porque nunca fumou que está livre do enfisema, tá? Uma das principais causas é o cigarro. Ele pode promover, assim bem como tem pessoas que já fumam há anos e séculos e não tem nada no pulmão, tá? Então, na verdade, isso é um mistério da medicina, é uma própria adequação do corpo humano, né, das células da pessoa com o que está acontecendo naquele momento. Então, os sintomas são sensação de falta de ar, chiado no peito, né? Então, é aquele... Ó, imitei perfeitamente, hein? Olha só.
um chiado no peito, uma tosse persistente, então uma pessoa é uma tosse seca que pode tomar tudo quanto é tipo de remédio, viu? Antialérgico, anti qualquer coisa, é que a tosse vai persistir eternamente aí e não vai entender o porquê. Dor e sensação de aperto no peito, dedos, dedos das mãos e pés azulados, porque azulados falta a circulação, então fica meio o que chama de rostinho, né? Um cansaço, ou seja, a pessoa fica fadigada, né? Um aumento da produção de muco, né? Que não consegue expelir, não consegue ter força para expelir esse muco, então fica com aquela tosse seca, com chiado, e a gente percebe que tem alguma coisa incomodando, né? Inchaço do tórax e o peito também acaba inchando, né? E maiores susceptibilidade para se ter aí infecções pulmonares, como as broncopneumonias, as pneumonias, as bronquites. E aí vamos para os cuidados. Então, o local, a gente fala manter um local limpo e arejado, né? Então, toda vez que eu vou cuidar de um idosinho, não, a gente precisa fazer aquela famosa troca de ar, né? Então, o que que é a troca de ar? A pessoa fica dormindo a noite inteira, ela fica inalando aquilo que está no quarto, o quarto fica todo fechado. Quando você chega que vai dar o banho, vai manter fechado. Acabou de dar o banho, de fazer a troca, abre o quarto para tirar esse ar que está dentro da casa do idoso, mandar embora e renovar esse ar. Se eu vejo que no local tem muito pó, tem coisas que eu posso fazer para prevenir. Então, por exemplo, os umidificadores, eles são efetivos? Os umidificadores, eles não podem ficar ligados a noite inteira, porque também não é bom o tempo todo receber o sangue umidificado. O sangue não, desculpa, o ar umidificado. Então, o que eu posso fazer? Colocar uma bacia com água debaixo da cama e aí o pó que vem durante a noite acaba caindo dentro dessa bacia. Aí depois você pega essa água, aproveita, né? E joga ela na bacia do banheiro. Não vai jogar fora do nada, e vão pensar no meio ambiente, tá? Ofertar oxigênio conforme prescrição médica, se tiver oxigênio prescrito. Se tiver oxigênio na casa para poder ofertar, a gente oferta oxigênio para melhorar e dar uma condição melhor respiratória para esse idosinho. Ingestão de líquidos ajuda, né, a aumentar. Exercícios respiratórios, então vai vir a fisioterapeuta orientar como é que utiliza o respiron, como é que se deve respirar para melhorar aí o desconforto. Medicar com broncodilatadores anti-inflamatórios, aí a gente só vai poder medicar, né? Na verdade, quem medica é a enfermagem, conforme prescrição médica. A gente sabe muito bem que dentro da casa do idoso, o cuidador acaba medicando, né? E observar aí os sinais vitais, né? Que os sinais vitais são pressão arterial, temperatura, pulso, pressão arterial, pulso, respiração, dor e temperatura, né? São 5 sinais vitais. Falamos um pouquinho do enfisema pulmonar, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é pneumonia, que também é uma doença respiratória muito comum no idoso, principalmente quando ele fica internado ou acamado, né? Então, nós temos aqui essa bolinha que tem aqui fora, ó, isso aqui, ó, que tem aqui, nada mais é do que o alvéolo, né? Então, o alvéolo capilar, ele tá aumentado aqui, e a pneumonia, tá vendo esses negocinhos coloridinhos? Isso aqui, ó, isso, tudo isso aqui é presença de bactéria, tá? Então, tá aqui que a pneumonia é um tipo de inflamação que afeta os pulmões e que geralmente está relacionado a uma infecção, tá? Começa com uma gripe, tá? Normal. A gente acha que é uma gripe, então algumas pessoas falam assim, mas é uma gripe
mal curada. Não é uma gripe mal curada, ela começa com uma gripe ou um resfriado, aí ele acaba aumentando a quantidade de muco, porque ela não é muito bem tratada, né? E aí, às vezes, a pessoa tá com um sistema imunológico não muito bom, e aí faz com que desencadeie uma inflamação no pulmão, né? Então, nós temos as doenças como pneumonia, bronquite, broncopneumonia. Então, o que tudo isso quer dizer? Então, quer dizer que nós temos o pulmão e no pulmão nós temos um músculo que reveste ele. Quando nós temos pneumonia, né, então esse espaço ele fica endurecido e o pulmão não consegue expandir, tá? Então, não é que o pulmão está, vamos colocar assim, morto, como no enfisema. O pulmão não está, ele está ferido com presença de secreção. E aí ele não consegue, como ele tem secreção, ele não consegue ter o. Como ele está cheio de secreção, ele não tem o espaço adequado para se fazer a troca gasosa. Então, na verdade, o espaço pulmonar ele fica mais maciço do que deveria ficar, não permitindo assim a expansão completa do pulmão, não deixando com que a troca gasosa seja feita de forma efetiva, tá? Tem dois tipos, tem a bacteriana e tem a viral. A viral é causada por presença de vírus. Tem a nasocomial, é uma pneumonia que normalmente ela está levada aí à questão do paciente que está internado em UTI. Aspirativa, normalmente quando a pessoa, sabe quando fala assim, olha, ele aspirou fumaça, substância química, e não é uma vez que ele aspirando isso que vai desencadear uma pneumonia, tá? Isso é a frequência na qual o idoso inala. Então, uma coisa, por exemplo, que pode ocasionar a pneumonia que a gente não percebe e tem muito em casas, né? Às vezes na casa. Então, vou dar um exemplo da aspirativa, que é a questão dos fungos. Então, nós passamos por um processo onde estava chovendo bastante, né? Então, algumas casas acabaram criando um certo muco, um certo bolor na parede, né? Esse bolor, a gente acaba o quê? Inalando esse fungo, né? Então, qual que é o correto? O correto é eu pegar e passar um pano seco nesse fungo? Não. O correto é eu passar um pano úmido com o quê? Água sanitária, mais conhecido como cândida. É ele que vai matar esse fungo, tá? Se eu simplesmente bato com o espanador, eu passo um pano seco, eu jogo esse fungo pro ar. A hora que esse fungo vai pro ar, o que que acontece? Eu inalo e aí eu mando isso pro meu pulmão. Quando chega ali, esse fungo, ele acaba proliferando e me passando uma pneumonia. Então é por isso que quando se mora em casas ou em lugares que é um pouco mais úmido, né, a pessoa ela é mais suscetível a ter doenças respiratórias, né? A gente pode ajudar um pouco. Então, assim, não tem como mudar, não tem como chegar e falar assim, ó, agora você vai sair da casa que você mora e comprar uma casa nova, não é bem assim. Mas tem coisas que eu posso fazer para não inalar muito esse cheiro. Então, eu preciso matar o fungo com água sanitária, né? E também depois que eu passo a água sanitária, não adianta eu pegar uma vassoura e passar no chão. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar um pano úmido com água sanitária e tirar. Então é tudo com coisa úmida. O certo não seria nem varrermos a casa, sim passarmos um pano molhado para que nós não inalemos nada do tipo que caiu no chão, até mesmo pó, para que a gente não tenha problemas respiratórios, tá? Então, o que a pessoa vai sentir? Tosse com catarro, febre alta,
falta de ar, dor no peito, dor nas costas, sensações de peito carregado e a respiração vai ficar mais acelerada, porque falta ar. Então, se falta ar, ele vai respirar mais rápido para tentar buscar esse ar para conseguir fazer a troca e oxigenar o restante dos tecidos. Então, quais são os cuidados? Então, auxiliar o paciente a tossir produtivamente, né? Então, tem que falar para ele tossir e tentar puxar uma tosse com força mesmo, aumentar a ingestão de líquido, o líquido vai ajudar a fluidificar esse muco, ou seja, deixar ele mais molinho para sair com mais facilidade, ver se ele tem náusea, vômito, diarreia, fornecer oxigênio se estiver prescrito e depende de onde estiver para poder ele melhorar a oxigenação e mais uma vez aí controle dos sinais vitais, tá? Então, a nossa aula de hoje, ela ia falar exatamente sobre isso, sobre problemas com AVC e problemas respiratórios e problemas nos ossos, né? Então, depois eu vou falar na nossa próxima aula sobre a questão de risco de queda, né? Como que fazer, porque a pessoa pode ter tudo isso, vomitar, pode ter diarreia, pode desidratar, tem a questão do nível de consciência, porque quando a pessoa fica com pouco oxigênio, ela tem um rebaixamento de nível de consciência. Então, o que nós podemos fazer para poder evitar isso, tá bom? Eu peço mais uma vez, né, que vocês, quando terminarem de assistir a aula, dê um ok lá no canal e coloquem o seu nome, para que eu saiba que você está assistindo a nossa aula, tá bom? Então, eu coloquei aqui, né, uma reflexão. Sabemos que necessitamos da experiência dos idosos, mas esperamos que com ela venha como nós gostaríamos. Na verdade, ela vem como precisamos. Importante é ter sensibilidade para perceber, né? Então, quem trabalha com idoso tem que ser uma pessoa sensível. Se não for, fica difícil de dar continuidade nos cuidados. O que para alguns aí parece coisa boba, pra gente não. O nosso olhar é totalmente diferenciado. Tá bom, meus amores? Fiquem bem, paz e bem para vocês. Até a nossa próxima aula. Uma boa tarde.